Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Ecos da Alma, o nosso podcast que exploramos as profundezas dos sentimentos e o poder transformador do autoconhecimento. Aqui nós fazemos a leitura do livro A Imensidão dos Sentidos, onde ele nos convida a refletir sobre nossa jornada interior, promovendo novos padrões de pensamento e comportamento. Prepare-se para mais uma viagem espiritual que vai expandir sua consciência e conectar com você, o seu eu mais profundo. Vamos juntos desvendar a imensidão de quem somos. No episódio passado, nós falamos sobre compulsão obsessiva. Ele se tratou da busca pelo equilíbrio emocional e de como encontrar paz interior, mesmo em meio às turbulências emocionais. A sinopse do capítulo, ela foi apresentada justamente com dicas para cultivar um estado de equilíbrio constante em nossa vida. Eu sou Erenita Souza, mentora sistêmica, terapeuta sistêmica, e estou aqui com esse trabalho para ajudar vocês no autoconhecimento. E eu gostaria muito de compartilhar aqui alguns feedbacks que eu estou tendo. E olhe que esse que vamos começar hoje é o 8º episódio. Então, lá para o 4º, 5º episódio, eu já estava tendo muitos retornos positivos. E eu tenho um aqui que eu quero em especial compartilhar com vocês, sabe? Desde o sentido das pessoas me pararem e dizer: Erenita, eu assisti episódio tal. Parece que você estava falando sobre minha vida. Mas tem um aqui em especial, dentre tantas, né? Que a pessoa mandou para mim assim: acabei de assistir a todos os podcasts. O penúltimo e o último me fez refletir muito sobre meu comportamento comigo mesma. E percebi que passei minha vida inteira fazendo tudo para agradar as pessoas à minha volta, esquecendo de mim. Começou pelo meu casamento, que foi mais para agradar ao meu pai, vivia para agradar o marido, amigos, família, patrões, mesmo sentindo cansaço, dor, insatisfação. Hoje, através destas palavras que eu vi através de você, Erenita, percebi que estou sendo egoísta comigo mesma, porque tenho medo de desagradar os outros, de parecer ingrata, e com isso estou maltratando o meu corpo físico e talvez o espiritual também. Meu corpo está pedindo socorro. Eu estou ouvindo, mas não estou fazendo nada para mudar isso, porque preciso do trabalho e para não ser mais um peso para minha família. Eu dou conselhos aos outros, mas não faço por mim. Eu vivia falando para que o meu namorado, no caso ela já separou, se cuidasse, que trabalho não é tudo, pensar primeiro nele. E ele ficou doente. E hoje, escrevendo para você, Erenita, faz um mês que ele faleceu. Aí eu me pergunto, valeu a pena pensar tanto nos outros? Sinto muito, né? E eu compartilho aqui esse depoimento dessa pessoa querida e muita gratidão por você compartilhar a sua história. Eu compartilho aqui sem citar a pessoa, mas é muito importante para que você perceba que talvez essa história dessa pessoa também faça coerência com a sua. Então, quando eu trago aqui esses episódios, é porque eu fui intuída pela espiritualidade para esse projeto, como já citei para vocês em episódios passados. E que todo esse movimento que eu faço aqui, primeiro eu faço minhas orações
Primeiro, eu peço orientação à espiritualidade para que me coloque como um canal facilitador e que me dê discernimento na hora das palavras. Então, eu peço orientação também, se eu posso compartilhar. E se fizer sentido isso para você, se cuide. Se você não consegue se cuidar sozinha, busque ajuda. Porque não adianta nós estarmos ajudando o outro sem saber nos ajudar. Porque um doente não ajuda outro doente. E isso eu vi de um grande mentor meu dentro do Centro Espírita. Então, se você quer ajudar os outros, se cuide. O nosso episódio de hoje se chama Capacidade Ignorada. E eu começo aqui lendo um pedaço da segunda parte do capítulo 1, item 56 do Livro dos Médiuns. A matéria sutil do perispírito não tem a tenacidade nem a rigidez da matéria compacta do corpo. Se podemos nos exprimir assim, ela é flexível e expansível. Começando o capítulo, ele abre uma aspa e diz: há corpos celestes e há corpos terrestres. São, porém, diversos o brilho dos celestes e o brilho dos terrestres. Um é o brilho do sol, outro o brilho da lua e os outros das estrelas. E até de estrela para estrela há diferença de brilho. Fecha aspas. E aqui ele já traz uma introdução muito importante. Como nós podemos perceber que somos seres humanos iguais com aqueles que nos cercam, mas que cada um tem a sua especificidade e o seu brilho particular. E por mais que alguém queira lhe copiar ou você copiar o outro, o brilho vai ser diferente. Porque cada um tem aquele brilho que é peculiar à sua essência e à sua busca de evolução. Continuando, ele diz: nesta passagem, o grande apóstolo do cristianismo nascente refere-se ao perispírito, que ele denomina de corpo celeste. O perispírito é um corpo organizado, uma espécie de modelo energético, um molde fundamental para o organismo humano. Ele é um centro de forças que aglutina e dá consistência à vestimenta carnal, mantendo-a em pleno funcionamento. Podemos assim dizer que o corpo material é a condensação do corpo astral. É considerado o mediador plástico entre o espírito e o corpo físico, organismo sutil com extremo poder de plasticidade. Modifica-se sob o comando do pensamento e da vontade. Impulsos, sentimentos, emoções, traumas, repressões nele se expressam com fidelidade. Por sua vez, ele se altera gradativamente de acordo com a ação vibratória das criaturas. O corpo astral, abre aspas, é o fio elétrico condutor que serve para a recepção e a transmissão do pensamento. É, enfim, esse agente misterioso, inacessível, designado sob o nome de fluido nervoso, que desempenha um grande papel na economia orgânica e do qual não se dá bastante conta nos fenômenos fisiológicos e patológicos. Fecha aspas. Os desequilíbrios da mente fazem com que ela perca temporariamente o governo de si mesma, permitindo que os tênues tecidos do corpo espiritual se perturbem, desorganizem-se, moldando-se em condições anormais. A verdadeira localização dos distúrbios mentais raramente se encontra no vaso fisiológico, mas quase sempre no corpo perispiritual. Em virtude das deficiências mentais e ou emocionais cultivadas a longo prazo pela criatura em desalinho. Portanto, é no corpo astral que se encontra a mente,
onde tudo se imprime e se fixa incondicionalmente. A força do pensamento influencia o próprio destino humano. A força do pensamento influencia o próprio destino humano. Preste atenção. O ato de pensar é um dos mais poderosos recursos do indivíduo. É a própria capacidade da mente de transformar ondas energéticas, dando-lhes solidez, forma e sentido. A matéria mental é o instrumento sutil da vontade, atuando na manutenção e na estrutura do corpo físico. Em virtude disso, estando o corpo material intimamente ligado à alma, suas células são constituídas conforme as disposições perispirituais das criaturas. Por isso que o organismo enfermo, na verdade, reflete atos e atitudes em desarmonia. A insanidade está orientada por elementos sensíveis de determinação espiritual. A anomalia ou debilidade é uma expressão do desajuste da nossa consciência, que se materializa em forma física. Por conseguinte, precisamos de novos olhos para transformar a nossa forma de ver, observar e interpretar nossas doenças. Aqui eu quero fazer um parêntese como terapeuta e dizer para vocês que todas as doenças ela tem um sintoma emocional. Todas as doenças ela já passou por esse desalinho da mente, do espírito e da emoção para vir para o corpo, porque nós temos 4 corpos: espiritual, mental, físico e emocional. Então, quando um desses começa a estar em desalinho, eles vão contaminando os outros e, consequentemente, no corpo físico é quando dentro de nós já não está mais suportando. E aí vem a dor de cabeça, vem a angústia, vem a palpitação no coração, vem sintomas onde nós passamos a ter essa percepção por conta da dor, que é a doença, onde ela é necessária a gente buscar ajuda e cuidar. Por exemplo, uma dor, eu estou com a dor de barriga hoje, né? Essa dor de barriga, ela provavelmente pode ser uma causa emocional. E aí a gente tem que pensar, o que é que eu senti ontem? O que é que eu senti hoje? Não é só o que eu comi, mas quais foram as emoções sentidas? Será que eu estou preocupada com algo? Garganta, muitas das vezes é o quê? É a comunicação. Então a pessoa está engasgada, a pessoa está rouca, a pessoa está com a garganta inflamada. Geralmente é o quê? Precisando trabalhar esse chakra. O chakra da comunicação. O que é que eu preciso falar? O que é que está engasgado em mim? O que é que eu não estou conseguindo botar para fora? Às vezes dá um grito. Essa semana eu atendi uma pessoa que está em luto da mãe. Foi até um atendimento online. E eu dizia, você já gritou? Você já chorou? Aquele choro que você não se sinta julgada? Aquele choro em que você pode berrar, gritar? Ainda não, Erenita. E conversando comigo, ela dizia, eu acho que eu estou precisando disso. Eu preciso chorar. Então, essa emoção, ela precisa ser sentida. Nós não podemos esconder nossas emoções. Nós necessitamos trabalhar essas emoções. E por muitas das vezes é por isso que a terapia, ela está aí a serviço. As pessoas buscam a terapia porque é um local seguro. É um ambiente onde você pode se expor suas emoções sem se sentir julgado. Então é importante a gente observar nosso corpo, observar nossas emoções, nossos sentimentos, nossos pensamentos, o que é que nós estamos deixando entrar na nossa mente para formar as nossas ideias,
com quem nós estamos nos relacionando, que estão embutindo informações que distorcem ou trazem uma estrutura para a nossa mente. Vocês viram o depoimento aqui da amiga que eu compartilhei com vocês. Vamos dar continuidade aqui, que ele vai falar justamente sobre isso que eu estou comentando. Precisamos perceber nossas sensações interiores. Dar importância a uma sensação é, simplesmente, perceber o que ela está nos querendo dizer sobre tudo aquilo que necessitamos aprender ou mudar. Nossos sentimentos nos dão conhecimento de nós mesmos, de como somos, no momento exato em que os vivenciamos. Isso é autoconhecimento, gente. Eles revelam-nos com detalhes minuciosos como as coisas estão acontecendo conosco. Por isso a importância de saber interpretá-los convenientemente. E eu gosto de dizer com consciência. Nosso modo de viver e de administrar nossas emoções faz com que os nossos corpos físico e astral se organizem em padrões específicos, tanto no meio interno como no espaço que ocupamos externamente. Nossas emoções se corporificam, desorganizando ou reorganizando nossos tecidos interiores. Ele abre aspas e diz: a matéria sutil do perispírito não tem a tenacidade nem a rigidez da matéria compacta do corpo. Se podemos nos exprimir assim, ela é flexível e expansível. Fecha aspas. Nossa mentalidade é a escultora de nosso corpo físico, em razão da maleabilidade do perispírito. Ela comanda as funções internas e externas, esculpindo em grande parte o organismo humano. O medo nos dá uma sensação que aprisiona. O pranto, ele nos alivia. O perdão, ele nos liberta. A mágoa nos adoece. O amor nos cura. A ansiedade nos enfraquece. A insegurança nos desmotiva. A rigidez nos inibe. A culpa nos constrange. A ilusão nos entorpece. O orgulho nos martiriza. A crueldade nos agride. A preocupação nos paralisa. Crenças são pensamentos ou ideias que aceitamos como verdade e que criam harmonia ou deformidades em nosso veículo fisiológico. A saúde e a enfermidade nada mais são do que a consolidação de uma constante atitude mental. E eu quero abrir uma aspa aqui em particular para ajudar vocês a compreender que isso aqui tudo traz, se não cuidada, se não tem um autoconhecimento, um estado de consciência, ela traz as doenças psicossomáticas, que são doenças que são somatizadas da mente, da psique, né? E da emoção. E essas doenças, elas não vêm assim, as doenças psicossomáticas, elas não vêm imediatas, somatizando, elas vão somatizando dentro do seu corpo, até chegar um momento de não mais suportar. Por que as pessoas, quando chegam numa certa faixa etária, principalmente na idade já mais avançada, elas começam a enfraquecer e chegar tantas doenças? Porque quando a gente está na idade mais ativa, a gente vai somatizando, porque a gente não tem tempo de se cuidar, né? O trabalho não dá tempo, os filhos não dá tempo, a família não dá tempo, só que o corpo também não dá o tempo suficiente de suportar tanta dor emocional ou da psique. Por isso a importância de sempre estarmos no médico, por isso a importância de colocarmos hoje em dia a terapia como funcionalidade na nossa vida. Nem que você vá uma vez no mês, mas é importante que você possa falar, é importante que você possa botar para fora, porque como disse aqui o livro, nem sempre
aquilo que você pensa é adequado para a realidade do que você está vivendo. Crenças são pensamentos ou ideias que aceitamos como verdade. E até quando essa verdade é absoluta? E até quando essa verdade ela está nos servindo? Então ela pode criar harmonia ou deformidade. Uma crença que eu adquiri lá na minha infância e hoje, na idade que eu estou, com mais de 50 anos, eu não posso acreditar que eu tenho que pensar tudo como aquela criança pensava. Isso me limita, isso me paralisa. Porque eu cresci, eu evoluí, eu busquei outros conhecimentos, eu estou em ambientes que vai muito além daquele ambiente que minha criança viveu. E eu preciso me moldar a tudo isso. Tensionamos nossa postura corporal, paralisando, inflando, desviando, esticando, contraindo nossos músculos. Organizamos nossos espaços internos e externos de acordo com nossas relações emocionais, com os outros e com nós mesmos. Nossos corpos, material ou espiritual, podem tecer novas formas ou desmanchar velhas estruturas energéticas, conforme a persistência de nossas ideias ou a força de nossa vontade. Aqui estão prováveis exemplos, os quais, porém, devem ser vistos e analisados com certa relatividade. E aí perceba qual dessas situações, atitudes, existe dentro de você. Atitudes controladoras e dominadoras podem provocar inflamações na espinha dorsal. Atitudes de ansiedade e preocupação geralmente se manifestam em forma de gastrite, úlceras, azia e outros problemas digestivos. Atitudes de apego ou dependência afetiva podem causar intensos movimentos peristálticos e tensão na área muscular abdominal. Atitudes de temor ou pânico refletem sobre as vísceras, ocasionando paradas intestinais ou diarreias que não cessam. Atitudes de perfeccionismo criam enrijecimento ou deformações ósseas, podendo causar artrites ou artroses. Isso quer dizer o quê? A pessoa não tem flexibilidade para mudança. Atitudes de submissão e passividade desenvolvem um arqueamento nas costas, aquelas pessoas que vivem arqueadas, parece que estão carregando peso, né? Cifose, decorrência da contenção de energia bloqueada nessa área. Ou seja, aquelas crianças, adolescentes que foram sobrecarregadas, que não tiveram a infância, que não brincaram, que não se divertiram, que não expandiram o seu corpo, que não fazem atividade física. É como se estivesse o tempo todo carregando a carga. E que carga é essa? É uma carga familiar? É uma carga do pai, da mãe, do filho? Qual é o lugar que você ocupou que não era seu? Tudo isso é terapia, gente, que vai lhe ajudar. Atitudes de culpa e ressentimento podem originar nódulos, cistos ou glânglios no corpo, resultantes de estados crônicos de tristeza e mágoa mal resolvida. Quantas pessoas se enchem de antibiótico, de medicações de tarja pretas para depressões e ansiedades, por conta de emoções que não são vistas. Eu estou lendo o livro A Imensidão dos Sentidos, trazendo para vocês esse conhecimento tão importante. A estrutura e o desenvolvimento corporal são guiados por um conjunto de crenças e regras interiores, algumas delas distorcidas por ambientes sociais ou familiares impróprios. Pensamentos negativos ou preconceituosos agem nas zonas energéticas do perispírito, inibindo ou desarranjando funções orgânicas, excitando ou retardando os complexos celulares e lesando ossos ou músculos.
Repressões enfraquecem as atividades imunológicas e agridem a autoimagem saudável. Quantas pessoas adultas estão sem conseguir alavancar sua carreira por conta disso? Dessa crença que foi colocada lá no passado. Muitas das vezes você estava fazendo uma lição e naquele momento você não conseguia assimilar e alguém chegou para você e disse: você não é inteligente o suficiente, você não é capaz de aprender nada, você nunca vai conseguir ser nada na vida. Isso são crenças que nós chamamos de crenças limitantes, onde outras pessoas falaram e influenciaram nossa psique. Só que hoje, como adulto, você pode ultrapassar isso, porque se traz a sua consciência e você encontra o caminho estruturado para a mudança, você consegue ir além. Isso é ousar, isso é ir além. Quantas crenças eu já tive que desbloquear na minha vida para estar aqui nesse momento compartilhando conhecimento com vocês. E olhe que eu ralei muito. Eu chorei bastante para poder olhar para as minhas mazelas, para as minhas dores internas e estar vulnerável para ultrapassar todos os limites que eu precisei passar e sei que ainda irei passar. Mas que bom que eu estou aqui compartilhando um pouco dessa história com vocês e desse conhecimento. Leon Denis, notável divulgador do Espiritismo, afirmou: o corpo fluídico que possui o homem é o transmissor de nossas impressões, sensações e lembranças. Anterior à vida atual, inacessível à destruição pela morte. É o admirável instrumento que para si a alma constrói e que aperfeiçoa através dos tempos. É o resultado de seu longo passado. Fecha aspas. Os benfeitores e guias da Terra ou de qualquer dimensão do invisível não tentarão nos transformar em androides ou fantoches, curando-nos sem que percebamos o que ocasionou as nossas doenças, ou seja, impedindo-nos de perceber quais as atitudes ou ações ou emoções que nos levaram à insanidade. Quantas pessoas na atualidade estão nesse perfil da insanidade? Na realidade, os mentores não são favorecedores ilimitados, mas sim nos conscientizam para que nós mesmos possamos transformar a insanidade em sanidade. Dão-nos uma nova visão para que façamos uma transmutação do mal em bem. A postura superprotetora de solucionar indiscriminadamente nossos desafios ou conquistas existenciais nos furta os instrumentos básicos da jornada evolutiva. Nenhuma entidade sábia deseja fazer-nos dependentes ou indivíduos inconscientes do processo da vida. A plasticidade não é somente um atributo do corpo fluídico, mas também do organismo físico, resguardando a relativa proporcionalidade. Para finalizar, ele diz: tomar consciência dessa nossa capacidade ignorada é descobrir o autocurador que há em nós mesmos. Com o pensamento e a vontade, poderemos restaurar e aperfeiçoar nossas estruturas celulares lesadas. Inicialmente, saneando nossa anatomia perispiritual, para depois reestruturar tecidos e órgãos físicos em desarmonia. Hoje, mais do que nunca, podemos entender perfeitamente a razão pela qual Jesus Cristo enunciava as mesmas palavras no ato da cura. A tua fé te salvou. E como é importante a gente ter essa nossa percepção da nossa fé. Só que essa fé, ela precisa de atitude. Quantas pessoas dizem: você vai para a igreja, você vai para o centro, você vai para o grupo de oração, ore por mim.
que eu estou precisando? E o que você está fazendo por você? Quais são os passos que você está dando para se reconstruir, para se autoconhecer? Então é isso, meus grandes amigos. Que alegria poder compartilhar esse momento tão especial com vocês através desse podcast Ecos da Alma. Esse tema que foi tão profundo, capacidade ignorada, e que vai ajudar você a refletir tanto sobre si mesmo. E que talvez, a partir desse momento, você consiga dar novos passos em busca dessa ajuda, seja espiritual, seja mental, seja emocional. Aqui estão alguns caminhos estruturados através dessas palavras. E você que não ouviu os episódios anteriores, eu te faço um convite a essa transformação espiritual e cognitiva. Acesse pelo YouTube, pelo Spotify, e você pode ouvir ou assistir para se inspirar nessa jornada de autodescoberta. Lembre-se, deixe seu comentário sobre esse aprendizado. Faça como essa nossa amiga, traga seu depoimento. A sua história vai contagiar as outras pessoas também a mudarem. E é assim que eu te convido a entrar nessa jornada, nessa corrente do bem, para juntos ajudarmos as pessoas nessa busca pela autotransformação. Nessa busca que depende de cada um de nós. Então, o meu movimento eu estou fazendo, que é trazer esse conhecimento com amor e alegria, de tanta profundidade para vocês. A sua ação qual é? Olhar para você mesmo, curtir esse nosso episódio, comentar e compartilhar. Você só precisa fazer isso para ajudar a esse projeto ganhar força e que nós possamos contaminar a inúmeras pessoas que estão precisando desse movimento que é gratuito. Lembre-se, a verdadeira transformação começa dentro de você. Até o nosso próximo movimento, fique comigo. Que Jesus Cristo esteja com todos nós, hoje e sempre. Gratidão. Gratidão pela sua presença. Gratidão pela sua participação. Gratidão por se permitir a estar aqui. Fique comigo. Um grande abraço.